E desde a descoberta do Covid-19 e o avanço rápido desse vírus no mundo inteiro, muitos países optaram pelo lockdown para fechar empresas, comércios para conter a disseminação do vírus. E as igrejas também foram grandemente impactadas pelo Covid. Muitas igrejas, por exemplo, tiveram seus templos fechados e outras tiveram a quantidade de membros reduzidas no culto público. E muitas igrejas viram o benefício do culto online, das pessoas que ficaram impossibilitadas de frequentar os templos presencialmente. Porém, com os benefícios veio grandes malefícios e bizarrices também. Vemos batismo online, santa ceia online e por aí vai. E aqui no Brasil, por exemplo, o número de pessoas desigrejadas ou destempladas, como eles se gostam de auto-intitular, pessoas que se consideram cristãs, mas elas não frequentam templos, cresce cada vez mais. Aliás, é muito cômodo ser cristão no sofá, na televisão ou no smartphone. Porém, quanto mais a tecnologia avança, os desafios da igreja e até do próprio ser humano como um ser relacional vão aumentar cada vez mais com o advento do metaverso. Mas o que seria o metaverso? A ideia do metaverso, ela representa a possibilidade de acessar uma espécie de realidade paralela, em alguns casos ficcional, em que uma pessoa pode ter uma experiência de uma imersão. Tecnicamente, o metaverso não é algo real, mas busca ser uma sensação da realidade e possui toda uma estrutura de mundo real para isso. E no metaverso, as pessoas elas se reúnem em busca de interação social através dos games, por exemplo, eventos, palestras, shows e outros tipos de atividades virtualmente. E outras atividades agora são as próprias igrejas que estão aderindo a isso. Agora, a Igreja Batista da Lagoinha abre o primeiro templo brasileiro no metaverso para levar a palavra de Deus, segundo o André Valadão. Porém, a Lagoinha não é a primeira igreja a aderir ao metaverso. Uma igreja chamada VR Church aderiu ao metaverso e chegou até mesmo a ordenar ministro a batizar virtualmente avatares de pessoas reais. Vocês acreditam nisso, meus irmãos? Que absurdo! Realmente, eles alegam que batizaram um boneco virtual. E quem lidera essa comunidade virtual é o pastor DJ Soto, que também prega em uma igreja física. O André Valadão, ele afirmou também na entrevista que a iniciativa da Igreja Batista Lagoinha deveria ser seguida por outras congregações ou denominações. Veja as palavras dele. Pois o metaverso não é apenas um espaço interativo digital, mas uma realidade virtual de pessoas com pessoas. E por isso, nós também podemos evangelizar, orar pelas pessoas e levá-las ao Evangelho. E acrescentou na reportagem: eu oro para que cada igreja entenda que isso é uma realidade. Não é mais uma questão de discutir se deve ter ou não uma plataforma no metaverso. O Evangelho é muito simples. Ele tem que ser pregado para toda criatura em toda a terra. Mas será que as Escrituras aprovariam esse tipo de opção de nós congregarmos virtualmente? Será que a substituição do mundo físico, da comunhão, para um mundo somente virtual e a artificialização de tudo não traz malefícios para a igreja e também para o ser humano individualmente, meus irmãos? E talvez muitos argumentam: mas eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, como uma justificativa para não congregar. Porém, se atente, a palavra traduzida como igreja é eclesia, que significa assembleia, e você sozinho, preste atenção, não é uma assembleia. A assembleia é constituída de várias pessoas. E essa palavra em grego aparece 112 vezes em todo o Novo Testamento, onde eclesia se refere a uma instituição fundada por Cristo. E essa palavra eclesia se refere a uma reunião de pessoas que pode ser em casa ou lugar público, por exemplo. Então, não tem como ser cristão sozinho, pois se queremos ser igreja, que é uma assembleia, nós precisamos estar reunidos com mais pessoas congregando juntos. E realmente, tem pessoas que reúnem, por exemplo, em uma casa, e isso é correto, meus irmãos. Porém, muitos querem manter o seu grupo somente fechado em casa. E eu já vi casos, por exemplo, com grupos de 5 pessoas sendo igreja.
porém eles não tinham o propósito de expandi-la. E isso é errado? É lógico que é errado, meus irmãos. Isso é contrário ao propósito da igreja que foi estabelecido por Cristo em pregar o evangelho em todo o mundo. Não tem como ser igreja sem ter um propósito de crescimento da mesma, pois esse é o chamado principal da igreja nesse mundo. Proclamar o santo evangelho de Jesus Cristo. E eu creio que seja um bom argumento nós ressaltarmos que a tecnologia na época dos apóstolos eram as cartas, e podemos ver até na grande gama de escritos do Novo Testamento que elas foram escritas através das cartas do apóstolo Paulo. E nós vemos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, que Paulo ansiava conhecer os cristãos da igreja de Roma pessoalmente, meus irmãos. E infelizmente ele não conseguiu realizar isso. Paulo teria inúmeros motivos para não estar em comunhão, por exemplo, com os irmãos em Roma, mas Paulo ansiava estar com os irmãos presencialmente com eles, para, por exemplo, compartilhar algum dom espiritual, o evangelho, e também ser edificado por aqueles irmãos. Isso é a igreja, não através de cartas somente, não através de internet, metaverso, mas sim reunidos presencialmente. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E uma das primeiras indicações de falta de amor para com Deus e também para o próximo é ficar longe dos cultos de adoração. Os cristãos sempre se reuniram semanalmente, está bem claro no livro de Atos, por exemplo. E também nós temos um testemunho de um historiador romano que é muito famoso, chamado Plínio. Não sei se vocês já escutaram. Plínio ele escreveu uma carta para o imperador Trajano por volta do ano 112 depois de Cristo, se referindo ao fato que os cristãos se reuniam regularmente na alvorada do dia que estava designado. E isso foi registrado 79 anos depois da morte de Cristo e ressurreição. E um dos testemunhos mais antigos que nós temos de como funcionavam os cultos na igreja primitiva vem de Justino Marte. Justino ele viveu até 165 anos depois de Cristo e ele deixou esse relato para nós. Veja comigo. No dia do domingo, celebra-se uma reunião de todos que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo o permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos nossas orações. Depois de terminadas, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água, e o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus suas orações e ações de graças, e todo o povo exclama dizendo Amém. E nós chegamos à conclusão através das epístolas paulinas, livros de Atos e toda a gama de escritos do Novo Testamento e também de testemunhas e fontes cristãs e não cristãs que congregar é uma ordem para todos os cristãos, pois foi assim que Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja no mundo. E nós cremos que através das cartas, celular, Facebook, YouTube, o evangelho tem avançado no mundo inteiro, meus irmãos. E também que a Igreja de Cristo saiba utilizar a tecnologia para a glória de Deus e que nunca deixemos de congregar, como é costume de muitos em nossos dias. E esse foi mais um vídeo no canal. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda no crescimento do canal. E eu gostaria que vocês também deixassem a opinião de vocês a respeito desse assunto do metaverso com argumentos bíblicos para termos um debate sadio aqui no canal. Se você não é inscrito também, se inscreva para acompanhar novos conteúdos, estudos e trechos da pregação da nossa Igreja Batista. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.